agradecemos porque em meio aos louvores a Tua presença se manifestou de maneira grandiosa, Deus. E não precisa de um toque, não precisa de uma palavra, precisamos do Teu Espírito. Então, através do Teu Espírito, eu já sei que houve cura, que houve libertação, que houve transformação através dos louvores. E nós pedimos que o Senhor fale conosco através da palavra, Deus. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Ministra aos nossos corações a Tua verdade, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você aí na sua casa, você que está aqui, aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez estar aqui. Esses dias eu estava lembrando. A primeira vez que eu vim aqui foi em novembro de 2014. No último culto jovem, foi no dia que nós nos conhecemos, né? Tem até uma foto nossa. Metade da gente só, né? Que a outra metade foi adquirindo ao longo do tempo. Que éramos fininhos. Mas já tem um tempo e eu fico muito feliz sempre quando eu tenho a oportunidade de nós estarmos em família ministrando. E hoje a oportunidade ela ainda é maior, porque não é só eu e o Wesley como família, mas é Jonathan, Ariélia, toda a nossa família aqui, nós louvamos a Deus por isso. É muito bom ter uma família no altar. E eu confesso aos irmãos que já tem umas semaninhas que eu tenho estudado sobre a vida de Elias. E aí eu estava muito feliz e muito animada para pregar sobre Elias. Só que hoje de manhã o Senhor me deu uma palavra que mudou meu dia inteiro. E eu quero pregar em cima dessa única palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, lá no finalzinho. Mateus, capítulo 24. A gente vai meditar lá nos últimos versículos, o 38 e o 39. Exercite abrir a sua Bíblia aí na sua casa, mexa na sua Bíblia. Mateus, capítulo 24, versículo 38 e 39. Diz assim a palavra de Deus: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 38 e 39. Como eu disse no início, já tem um tempo que eu tenho pensado e estudado sobre a vida de Elias, e eu estava achando que ia falar sobre Elias, mas o Senhor me deu uma palavra hoje de manhã, logo assim que eu acordei e comecei a participar do culto lá da nossa igreja. O Senhor me trouxe apenas essa palavra, e eu comecei a pensar nesse texto, porque esse texto aqui é o próprio Jesus dando algumas instruções para como seria o fim dos tempos. É Jesus explicando. Se você tem aquela Bíblia que deixa a palavra de Jesus em vermelho, já viram essa Bíblia? Que destaca o Jesus falando em vermelho? E esse discurso aqui inteiro é Jesus falando para os discípulos como que vai ser o final dos tempos. E aí eu até lembro que há um tempinho atrás, há uns mesezinhos, saiu uma série chamada Messias na Netflix. Alguém viu? Alguém que está aqui? Messias. Aí eu perguntei aos jovens lá da igreja quem tinha assistido, aí eles começaram a falar, será que ele é Jesus? Será que ele é Jesus? Eu falei, não, ele não é Jesus, porque Jesus explicou como seria o final dos tempos, vai lá ler. E Jesus disse que ia ser outra coisa, não tem nada a ver com aquele Messias lá não. Ele é até muito legal, muito simpático, mas não é ele. Então, o próprio Jesus deu sinais de como seria o final dos tempos. E se você ler esse texto, ele vai falar que vai haver fome, que vai haver guerra, que vai haver rumores de guerra. Ele falou que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Ele vai dizendo o que vai acontecer. E se você parar para prestar atenção, você vai perceber que o que Jesus disse que ia acontecer é o que está acontecendo. Quantos percebem isso? É exatamente o que está acontecendo. Só que aí é interessante que no meio do discurso Jesus para e diz assim: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo estava comendo e bebendo, casando-se em casamento, dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Você pode dizer perceberam? Diz assim, perceberam. Aí eu pensei assim, o que estava acontecendo nos tempos de Noé?
Jesus volta lá não sei quantos mil anos, mais de 7.000 anos, e cita o tempo de Noé. Se você voltar lá em Gênesis, eu até marquei aqui, Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, capítulo 6, verso 5, perdão. Capítulo 6, verso 5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Isso é que estava acontecendo no tempo de Noé, que Jesus cita. No tempo de Noé, a cabeça do povo estava meio virada. E a Bíblia diz que os pensamentos, o comportamento, tudo que eles faziam era para o mal. É desse tempo que Jesus está falando. No tempo de Noé, estava assim. Só que Jesus, ele fala assim, no tempo de Noé, o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Aí eu fiquei igual uma tonta, indo e voltando. Aí eu ia em Gênesis, li o que estava acontecendo em Gênesis, aí Gênesis falava assim, que o povo estava mal, que o povo estava ruim, que o povo só pensava em maldade. Aí eu vou no que Jesus falou, e Jesus fala assim, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Aí eu falei, Senhor, é problema comer e beber? É problema casar e dar-se em casamento? Não é um problema. Não é pecado comer e beber, casar e dar-se em casamento. Não, muito pelo contrário, comer e beber faz parte da nossa necessidade. Tudo bem que nessa quarentena a gente não está comendo por necessidade, não. Né? Lá em casa, quando a quarentena acabar, alguém vai ter que ir lá chutar a gente para fora, enrolando. Mas comer e beber faz parte da necessidade. E casar e dar-se em casamento também faz parte do ciclo da vida. Inclusive, hoje, quando eu entrei aqui, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu vou falar, mas, eis que digo de mim mesmo. Depois você vai orar e se acerta com Deus. Mas hoje, quando eu entrei aqui, eu te vi casado, Vitor. E, vai ser muito mais simples e muito mais rápido do que você pensa. Era para eu ter falado isso no final, né? Não era? Você não se ligou na estratégia, meu filho, está ao vivo. Pega a visão. Então, Jesus não tinha problema em pessoas comendo, em pessoas bebendo. Jesus não tinha problema com pessoas casando-se e dando em casamento. Mas por que Jesus diz que no final dos tempos as pessoas estariam fazendo isso, se ele cita o tempo de Noé, e no tempo de Noé as pessoas não estavam só comendo e bebendo, as pessoas estavam se pervertendo, as pessoas estavam se perdendo. E aí o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, que se chama distração. A estratégia do final desses tempos não é mais pecado, irmãos. O inimigo não está interessado mais em te fazer pecar. Carmozina está falando blasfêmia? Não. Todo mundo já ouviu essa ilustração antiga beça? Mas eu vou contar de novo, se você não ouviu, você vai lembrar. Tinha um muro, uma pessoa em cima do muro, de um lado Deus e de lado Satanás. Quem já ouviu isso? Aí Deus pedindo para a pessoa descer do muro. Vem para cá, e a pessoa lá sentada no muro. Vem para cá, e a pessoa não queria ir para o lado de Deus. Até que em um dado momento a pessoa falou, mas Deus, por que o Senhor está insistindo que eu pule para o seu lado e Satanás está lá sentado não falando nada? Aí de repente Satanás disse, fica tranquilo, o muro é meu. E é mais ou menos por aí que a gente caminha, porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de assolação, a vida de todo mundo mudou. Tenho certeza que sua vida mudou. Você pode não ter sido demitido, você pode não ter um familiar doente, mas só de você ter que usar máscara já é uma mudança. E é o fim dos tempos, o tempo está acabando. Se quando Jesus falou há 2000 anos já era o fim, agora nós estamos na hora extra, nós já estamos nos minutos finais, nós já estamos na beira do tanque, na beira da porta. E Jesus nos faz pensar sobre estarmos distraídos, porque o problema não é a gente beber e comer, o problema não é a gente casar e dar-se em casamento, o problema não é a gente ter um Instagram, o problema não é a gente ter um Netflix, o problema é isso ser a nossa prioridade, e a nossa vida se resumir a isso. Por isso, nesse tempo, nós estamos distraídos.
E o que aconteceu na época de Noé? A água estava... Gente, como é que ninguém nota alguém fazendo um barco imenso? Dá para pensar nisso? Hoje de tarde fiquei pensando nisso. Se o meu vizinho faz obra, eu noto. Esses dias meu vizinho cismou que estava na live do Alok. 2h da manhã, botou o som alto, começou a dançar. Eu falei, mas gente, um barulho a gente nota, uma coisa que é feita a gente nota. Se faz uma obra, você passa num lugar e fala, ih, ali está em obra, ih, estão construindo um prédio aqui. Como que uma cidade inteira não percebe que tem um homem fazendo um barco gigante, num tempo que não tinha chuva? Que até então nunca tinha chovido. A primeira chuva que eles viram na vida foi essa. Era uma coisa completamente atípica, eles nunca tinham visto isso. Quem aqui já viu uma pandemia? Já existiu, mas nós nunca vimos. Ninguém nunca tinha visto um barco daquele, ninguém nunca tinha visto aquela situação, mas o povo estava comendo, estava bebendo, estava casando, estava fazendo o que tinha que fazer e não estava notando o que estava acontecendo à volta. Distração. E o que é distração? Distração é a falta de atenção em relação ao mundo exterior. É desatenção. É aquilo que resulta da falta de atenção. Aí tem uma definição do dicionário que diz assim: o que se faz por entretenimento, passatempo, divertimento, estado de quem está completamente voltado para si mesmo. O distraído. E o que está acontecendo nesse tempo, irmãos? É só um vírus circulando? Não, tem muito mais coisa por aí. Esses dias, eu e o Wesley recebemos um telefonema de uma família que a gente nunca imaginou, falando, vocês estão dando cesta básica, não estão na comunidade? Estamos. Então traz uma aqui para nós. A gente ficou espantado, porque é uma família que a gente nunca imaginou que estaria precisando de comida, mas está. E o mundo está pegando fogo. Tem coisa que não está saindo no jornal, mas tem muito empresário se matando porque quebrou. Tem muito pai de família que não sabe o que fazer porque não tem nada. Tem muita gente que enterrou pai, mãe, irmão. Tem um mundo inteiro aí fora. E a estratégia de Satanás para esse tempo é nos distrair com like. E aí tem quebrado as nossas pernas, porque o discurso de muitos era, não faço devocional porque não tenho tempo, não leio a Bíblia porque não tenho tempo, não oro porque não tenho tempo. Então toma tempo, se não faz agora era porque não queria e não por falta de tempo. E dói falar sobre isso, porque é um tempo onde a gente está precisando de consolo, onde a gente está precisando de abraço. Eu falei, Jesus, palavra pesada agora. E o Senhor falou, se não for agora, não é nunca, porque agora é o fim. Agora é a hora da gente voltar a olhar para o alvo. Agora é a hora da gente esquecer aquilo que nos impedia de olhar para Cristo. Porque durante muito tempo, nós fomos uma igreja distraída por eventos. Evento, congresso. Tem gente que só aparece no congresso. Ressurge das cinzas, assim, sai do chão, compra a camisa, entra de novo. Quem já viu esse pessoal? Aí esse mesmo pessoal ressurge no retiro. E eu tenho pensado naqueles que vivem de evento, porque se vivia de evento, essa altura já morreu. A gente anda distraído, irmãos. Alguns distraídos, eu já vi briga por causa de púlpito, por causa de ministério, que é púlpito, as igrejas estão todas aí, é só entrar. E o Senhor tem nos levado a rever a nossa prioridade, porque a crítica de Jesus não foi contra o pecado do povo do tempo de Noé, não. A crítica de Jesus foi contra coisas comuns. Ele fala, estava comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Coisas comuns, mas que roubam o nosso propósito do céu. Nem tudo é pecado, não, irmãos. Tem coisa comum que te rouba do propósito de Deus. Coisa comum. Coisas pequenas. E se hoje, diante das perdas que nós estamos vivendo, diante dessa situação, se a gente não começar a se importar com o que é realmente importante, não vai haver mais época para a gente fazer isso. Porque se a gente tem picuinha com alguém, a hora de pedir perdão é agora, querido. Porque eu tenho medo de chegar no céu e Jesus falar, você não perdoou, volta. Alguém já parou para pensar nisso? Já pensou uma discussão boba, você até esqueceu, não perdoou, não resolveu. Chegou na porta do céu o anjo, fulano de tal entra e na hora eu só ver Carmozina Joyce, querido, seu nome não está na lista. Como assim, Senhor?
Em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu fui no salgueiro. Mas em meu nome você não perdoou, preferiu ficar com seu orgulho. Aparta-te de mim porque eu não te conheço. E assim, para amaciar ego, irmãos, tem uma galera aí de famosos. Quer o ego amaciado? Vai ver a live deles. Poderia até citar nomes. Mas hoje o Senhor está ressignificando importâncias. Tempo se tornou importante. Abraço se tornou importante. Gente, eu estou morrendo de vontade de abraçar minha mãe. Eu estou morrendo de vontade de estar num culto e o pastor falar 173 vezes, olhe para a pessoa que está do seu lado. Quem quer ouvir isso? E olhar para a pessoa que está do teu lado. Estou com saudade das senhorinhas, aquelas que na hora de sair da igreja ficam na porta bem devagar e você sem paciência, né? Vai. Estou doido para ficar atrás delas. Tempo de ressignificação. Aí vem Satanás com entretenimento. Injeção de entretenimento. Aí a Globo libera... falei. Libera os canais. Aí uma nação aí fora, não foi no Brasil, glória a Deus, mas uma nação aí fora decidiu liberar todos os canais pornográficos para distrair as pessoas em casa. Distração. Estamos distraídos. E hoje nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu acho que nunca estivemos num tempo onde a gente queira tanto abraçar as pessoas, as que estão aqui, mas as também que já foram para lá, nós queremos ir para lá. Então não deixe o mundo te distrair com coisas pequenas. Então o que você está falando, Carlos? Você está falando que você não pode se divertir, você não pode relaxar? Não, eu não estou falando isso, porque o próprio Jesus se divertia, irmãos. A Bíblia fala que Jesus começou o ministério dele numa igreja? Não. Numa vigília? Não. Num culto? Não. Onde Jesus começou o ministério dele? No templo, na sinagoga? Não. Começou no casamento, festa. Estava na festa, de repente acabou. Se fosse hoje em dia, seria Coca-Cola. Acabou o negócio de beber, chama Jesus. Estava num tempo de descontração, estava num tempo de viver uma festa, estava ali tranquilo, porém não estava distraído, porque quando a necessidade surgiu, ele interveio. E é sobre isso que eu quero falar com você. Você pode distrair a tua mente, você pode desligar um pouco, porque o mundo está sugando muito da gente, mas você não pode se distrair. Porque se você estiver distraído, na hora que vier a necessidade, você não vai perceber. E se você estiver distraído, você pode ir para longe sem perceber. Porque o distraído não se dá conta do que está acontecendo em volta. Já pegou, por exemplo, um ônibus e se ligou no celular e de repente quando você levantou a cabeça já estava quase no ponto de descer? Já viveu isso? Você nem percebeu o caminho, né? Percebeu nem qual foi o caminho que te levou até aquele ponto. Porque a distração faz isso, nos faz parar de prestar atenção no caminho. E para quem está distraído, qualquer rota vai para qualquer lugar, tá bom. O Senhor quer nos despertar, irmãos. Porque aqui, a crise de Jesus foi com quem estava fazendo coisas comuns. E nós, cristãos, fomos comuns durante muito tempo, mas o mundo não precisa de mais do mesmo. O mundo precisa de pessoas extraordinárias que promovam o reino de verdade. Mais um, com o mesmo estilo de roupa, com o mesmo estilo de corte de cabelo, com o mesmo estilo de foto na rede social. Não precisamos de mais um do mesmo. Nesse tempo, nós não precisamos de mais um discurso, de mais uma discussãozinha, de mais um tutorial sobre a mesma coisa. Nós precisamos de pessoas que se levantem e que estejam atentas. E que quando vê uma necessidade, em nome de Jesus, vai resolver. Porque o mundo está sucumbindo e a igreja foi obrigada a sair. Jesus nos empurrou para fora e tem gente tentando entrar de qualquer jeito. Calma, a gente vai voltar e vai ser lindo. Mas Deus te colocou para fora para você ver que existe mais gente do que só você, do que só eu, do que só o seu mundinho. Porque a gente vai comendo, bebendo, casando, se dando-se em casamento e não estamos percebendo que o fim está próximo, querido. Jesus está voltando. Carmozinho, eu escuto isso desde quando era criança e ele ainda não voltou. Mas eu tenho certeza que ele voltará. E se ele não voltará, você vai para ele. Então, de qualquer forma, você precisa estar atento. Seja por um lado ou seja pelo outro. E eu confesso a vocês que eu tenho procurado pessoas que falem sobre a vida de Jesus e não tenho achado.
Parece que é um assunto que está sem graça, não dá mais ibope, não dá mais tanta pano para manga, né? Porque parece utópico. Mas você crê que Jesus vai voltar, irmãos? A sua esperança é essa de verdade? Se a tua esperança é essa, você cantou hoje Maranata, então você sabe que você está no fim dos tempos, e você precisa viver como quem está no fim. Quando a gente está no fim, a gente faz as coisas mais importantes, a gente quer dar valor a tudo, a gente quer consertar. Jesus não criticou pecado, Jesus criticou a distração. Isso aqui tem nos distraído demais, irmãos. E tudo aquilo que a gente não aprende a ser Senhor sobre ele, se torna Senhor sobre nós. Jesus tem crise com dinheiro? Não. Mas bem verdade é que o dinheiro manda na maioria das pessoas, por isso ele chama o dinheiro de Senhor. E tem celular mandando mais na gente do que o próprio Cristo. É uma realidade, irmãos. Nós precisamos rever os nossos conceitos e valores, porque não é que Deus quer que você pare de comer e beber, se distrair. Não, muito pelo contrário, irmãos. Porque Deus gosta da distração, do entretenimento, tem certeza disso. Tem várias ocasiões, o próprio holocausto. O que era o holocausto no Antigo Testamento? Era um churrascão. Matava o boi, assava a carne, comia geral junto, queimava umas partes para o Senhor, e o resto era um churrasco da comunhão. Eu creio que o Espírito Santo está doido que aconteça o churrasco da comunhão. Quantos querem um churrasco da comunhão? Um japonês da comunhão? Um hambúrguer artesanal da comunhão? Um açaí da comunhão? Esse dia eu fiquei pensando, tigelas podia entregar, né? Mas ia chegar só o líquido. A ideia de gênio. Entrega? Ó, Deus falando, ó. A crise não é com comer, beber, casar e dar-se em casamento. A crise não é com a gente se entreter, com a gente ver um filme, com a gente se distrair, com a gente brincar. Mas a crise é que o nosso foco se torna isso e a gente se perde. Isso é quase uma tendência do brasileiro. Você já reparou que qualquer coisa que acontece, antes da coisa terminar de acontecer, já tem 1 milhão de meme? Já viu isso? Eu lembro que quando o Brasil perdeu de 7-0 para a Alemanha, o jogo ainda nem tinha acabado e tinha um zilhão de memes. Fiquei pensando, mas gente, quem fez esse meme antes? Será que alguém sabia que ia perder de 7-1? O problema não é brincar, o problema é viver de brincadeira, irmãos. Esse tempo já passou. O tempo da gente não procurar as pessoas já passou. O tempo da gente não investir o nosso dinheiro na coisa certa já passou. O tempo da gente competir já passou. A igreja ficou muito tempo competindo. Mateus 26:41, nós lemos o 24. No 26:41 diz assim o texto: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orar é importante? É. Primordial. Mas o interessante é que o vigiar veio antes de orar. Porque se nós não vigiarmos até orar, a gente ora errado. Porque eu já vi gente fazendo oração contrária. Vocês já viram isso? Umas orações meio estranhas. Então o vigiar vem antes de orar, o jejuar, antes disso tudo a gente precisa vigiar, entender quais as estações, porque Deus não muda, mas se move. Como assim, Carmozina? Vamos lá o exemplo de Abraão. Deus chama Abraão e fala assim, pega teu filho e sacrifica-o a mim. O Deus fala isso para Abraão. Aí Abraão pega Isaac e leva Isaac para o monte. Quando chega no alto do monte, Abraão amarra Isaac. Na hora de levantar a faca, Deus chama Abraão. Fala assim, Abraão, não mata não. Eu vou prover para si o cordeiro. E aí quando Abraão olha para o lado, tem um carneiro. Por que tinha um carneiro? Porque o cordeiro era Cristo, era um ato profético. Aí ele desamarra o Isaac, pega o cordeiro, pega o carneiro e mata o carneiro. Exemplo de que Deus não muda, mas se move. Se Abraão só escuta a ordem do pé do monte, lá em cima ele matava Isaac. Então na caminhada precisa ouvir Deus, porque lá embaixo no pé do monte era mata Isaac, mas lá em cima era pega o carneiro. Então Deus não muda, mas se move. Quem não anda debaixo da nuvem não percebe quando ele já se moveu. São os distraídos.
Aqueles que estão pensando no culto. Tem gente assim, lá em 2019 foi tão bom aquele culto, que saudade. Deus está falando, acorda para 2020, que sua vizinha está quase se matando do seu lado e você não está vendo. Distraídos. Jesus está voltando, irmãos, e o nosso tempo está acabando. Eu vejo como aquele objeto da areia, que eu não sei o nome, mas que a gente vira assim, ó, e vai descendo, está no final. Está no fim. Carmozina, isso é muito utópico. Você está falando de uma coisa. Não, eu estou falando de Bíblia. Se você crê que isso é a palavra de Deus, você crê que Jesus vai voltar. E você crê que é o final dos tempos. É isso. Então o que você está falando? Que não é mais para casar? Não é mais... Não, faz tudo, irmãos. Viva a sua vida aqui de testemunho. Viva mesmo. Faça a sua faculdade, termine o seu curso, invista no seu ministério, case-se, dê-se em casamento, faz o que você tem que fazer, junta o dinheiro para comprar um carro, para fazer uma viagem, tenha filhos, né, Wesley? Tenha filhos. Ano que vem. Faça o que é para fazer, divirta-se, encontre com pessoas, mas tenha um foco, tenha um alvo. Olhe para o principal, irmãos. As pessoas estão jogando qualquer lixo fantasiado de entretenimento e a gente está comendo. E a gente está comendo. E a gente está vendo, e a gente está pagando para isso. Experimenta um dia terminar de ver um filme e perguntar o que Jesus, a ótica de Jesus em cima daquilo dali. Experimenta um dia terminar de ouvir uma música e perguntar o que Deus ministrou naquilo dali para você. Estão jogando conceitos sobre nossa cabeça e a gente está distraído, absorvendo tudo, pegando tudo. E tem gente que está achando esse tempo lindo. Quer ver uma coisa? Isso aqui é maravilhoso, mas isso aqui é uma estratégia para esse tempo. Quando a pandemia acabar, você precisa voltar a vir à igreja, fisicamente. Porque tem gente que está achando tão legal que talvez quando acabar não volte. Eu já ouvi mensagem assim, legal, nem preciso me arrumar, como, fico vendo, se não dá tempo de ver na hora, vejo a hora que eu quero. Não, é na comunhão que ordena a bênção, acabou, você tem que vir. Isso é uma estratégia para esse tempo, é um recurso, não é a igreja, não é o método principal. Você entende isso? O mundo está jogando coisas sobre nós, irmãos, e nós estamos deixando entrar. E o Senhor nessa noite está dizendo, chega, porque no fim dos tempos vai estar acontecendo uma coisa grandiosa, vão estar construindo um barco, vão estar construindo coisas grandes e todo mundo vai estar distraído. Mas a família de Noé era justa e percebeu o que estava acontecendo. A família de Noé era justa e entrou naquele barco, irmãos. Eu falei para vocês no início que eu tenho estudado muito Elias, né? A história de Elias conta que em um momento da vida ele fica em crise espiritual e vai se esconder. Se esconde num lugar lá, fica meio recluso lá. Sofrendo. O Senhor usa um anjo para mandar ele sair daquele estado de tristeza. O anjo catuca ele, dá a comida, dá a bebida, fala, levanta. Ele come, bebe, dorme de novo. O anjo vai lá de novo e fala, Elias, levanta, come e bebe, que a caminhada é longa. Ele come, ele bebe, na força daquela refeição, ele caminha 40 dias e 40 noites. Depois o Senhor fala com ele mais lá na frente e ele fala, eu não quero mais viver porque eu estou sozinho. E o Senhor fala, sozinho, querido? Tem 7.000 que não se dobraram, tem gente abessa contigo. E nessa noite eu quero te dizer, a igreja de Cristo, ela permanece firme, ela permanece fiel. Nós cantamos isso nessa noite. Nós temos irmãos aqui em São Gonçalo, nós temos irmãos lá em Moçambique, nós temos irmãos em todos os lugares do mundo. Uma igreja viva que espera pelo Senhor. E eu e você fazemos parte desse corpo. Então não se deixe distrair por esse tempo, porque vai passar, irmãos. Mas sabe lá que marca isso vai ficar em mim e em você. E nós não podemos deixar esse tempo fazer com que a gente se torne distraídos. Cristo está se movendo. A igreja do Senhor está trabalhando como nunca, irmãos. Porque eu não sei se você já notou que não tem governo, não tem governante, não tem autoridade. Nem o país mais rico do mundo deu conta. Nós chegamos num ponto
que é só Jesus. O ateu vai ter que reconhecer que é só Jesus. O presidente mais rico do mundo vai ter que reconhecer que os recursos dele não dão conta. Que tem coisa que é só Deus. Você percebe a grandeza desse Deus? Aí tem gente que fala, ele não faz mais milagre. Faz sim. Do mesmo jeito que ele humilhou a Faraó, ele tem humilhado os grandes deuses desse tempo. Mas a igreja não pode ficar distraída, irmãos. Você faz parte disso. Jesus está voltando. Olha por esse ângulo, que a tua perspectiva vai mudar, vai te dar até uma alegria. Você vai até se sentir, como que eu posso dizer, de certa forma, contrariado, né? Porque ao mesmo tempo que você olha e se sente mal por tudo que está acontecendo, as catástrofes, no fim você pensa assim, é porque Jesus está voltando. É porque a vinda do rei está próximo. É porque Apocalipse 21 está prestes a se cumprir. Nós vamos para um lugar onde não haverá choro, onde não haverá lágrima, onde não haverá doença, onde não haverá morte. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já se passaram. Essa tem que ser a sua esperança. A gente tem que ter esperança de que esse tempo de doença vai passar. A gente tem que ter esperança que em algum lugar do mundo, Deus vai iluminar e vai descobrir a cura. Você tem que crer, ter esperança que a economia vai melhorar, que as coisas vão mudar, que daqui a pouco a igreja vai estar reunida. Mas a nossa maior esperança precisa ser crer que em algum momento a gente vai entrar nesse lugar chamado Nova Jerusalém. Se você esqueceu desse lugar, eu te lembro dele hoje. É o lugar onde você vai encontrar quem você ama. É o lugar onde você vai ver o seu Deus face a face. É o lugar onde o dinheiro que te oprime vai ser asfalto, porque as ruas são de ouro. Tem noção do que é isso? O lugar onde picuinha é picuinha, só onde coisa pequena é só coisa pequena. Um lugar onde essas coisinhas não vai fazer mais diferença, irmãos. Um lugar onde não vai mais haver dor, não vai mais haver enfermos, não vai mais haver necessidade de respiradores. Onde o próprio Deus será o nosso Senhor. Onde a gente não vai ficar na mão de governo, sendo jogado para um lado e para o outro. Essa tem que ser a sua maior esperança. Não se distraia com esse tempo. Que o Senhor te desperte, que o Senhor te acorde, que todos os pés que titubeiam sejam firmados na rocha, que não haja mais distração, que nem as nossas dores e sofrimentos sejam distração, mas que a gente olhe para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus. Não tem coisa maior, irmãos. Não se iluda com outra coisa. Não se deixe distrair com outra coisa. Se diverte, ri, brinca, assiste umas coisas engraçadas. Viva a vida, mas tenha um foco. Seja atento. Seja atento ao que agrada o Espírito. E se não agradar, rejeita. Porque eu olho para o Deus da Bíblia, sabe, Tamires, e eu vejo um Deus que exigia algumas coisas de pessoas. Deus falou para Jeremias, não casa. Falou para o outro. Teve um profeta Osés, come fezes, casa com prostituta. Deus exigia coisa de pessoas. Hoje em dia Deus não exige mais nada de ninguém, né? Porque ninguém abre mais mão de nada. A impressão que dá é que Deus não está exigindo mais nada nosso. Talvez Deus exija de você um tempo sem rede social. Talvez Deus exija de você um jejum. Difícil, né? Jejuar em casa. Porque quando você fala que vai jejuar, a pessoa que mora contigo faz lasanha de café da manhã. Quem já viu isso? Tudo acontece no dia que você vai jejuar. É assim mesmo, irmãos, é luta. Mas aí eu me lembro das 10 virgens, distraída, viajando. E as lâmpadas todas apagadas. E as lâmpadas todas apagadas. A igreja veio numa batida de ser muito simpatizante de Jesus. Tinha muita gente, muito artista, que acha Jesus legal, né? Muita gente que gosta da música. Muito pregador famoso, muito coach. Eu vejo Jesus dizendo, basta. Eu quero uma igreja que seja o meu corpo. Que esteja disposta a apanhar. Que esteja disposta a ser humilhada. Que esteja disposta a ser envergonhada. Eu quero uma igreja que volte a entender o que é ser corpo. Assim bem ajustado, totalmente ligados.
Igreja que dá a mão, igreja que se abraça, igreja que se cuida, igreja que liga para membros, igreja que cuida dos enlutados, que abraça as viúvas, que abraça os órfãos, igreja que cuida de gente, igreja. E eu não estou falando de instituição, eu estou falando de nós, pessoas, eu, Carmozina, você aí na sua casa. Que igreja você é? Você era uma church? Estou brincando, tá, gente? Church é só igreja em inglês. Do mesmo jeito que eclésia é igreja em grego. Mas fora de brincadeira, o Senhor está querendo nos transformar em uma nova igreja. Cada um no pessoal, sabe? E o inimigo quer nos deixar distraídos. Desperta tu que dormes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está acontecendo uma coisa, irmãos. Está acontecendo uma coisa, está acontecendo um mover, tem algo estranho acontecendo. Essa é a hora, chegou o tempo, agora está propício. Joga as sementes, nem precisa jogar. Existe um desespero tão grande que no ar as pessoas estão pegando. Só fique disponível, esse é o tempo. Não deixa Satanás te distrair. Para quem queria tanto o ministério, é agora. Agora seu ministério chegou. Tem uma porção de gente aí precisando. De alguém que se levante para pastorear, de alguém que se levante para cuidar. Faça alguma coisa. Semana passada o Wesley viu. O culto da manhã lá da igreja acabou, eu fiquei arrasada. Irmãos, me deu uma tristeza. Eu que estou até indo na igreja pregar, que eu, né, vazia, mas vou. Mas me deu uma tristeza. Aí mandei uma mensagem para minha irmã mandou a lista das senhoras lá da igreja que não tem acesso à internet. Só de 80 para lá. Fiquei a tarde inteira falando com elas. Aí ligava, falava, dona fulana, é a Carmozina da igreja, como é que a senhora está? Ah, não acredito, estou bem, tem 2 meses que eu não vejo os irmãos. Eu estou com saudade. A gente tem o recurso da internet, elas nem tinham isso. Tem gente precisando e Satanás quer nos distrair, irmãos. Tem muita gente precisando, quem você nem imagina está precisando. Não se deixe ficar distraídos, porque a estratégia já não é mais fazer a gente tropeçar, pecar na mesma bobeirinha. A discussão não é mais pode tatuagem, não pode tatuagem, pode beber, não pode. Não, Satanás já passou dessa fase. Agora ele quer uma igreja distraída, preocupada com dinheiro, preocupada com status, preocupada com fama, preocupada com like, preocupada com roupa. E a gente está só consumindo isso. E Jesus mais uma vez diz, desperta tu que dormes, porque a minha vinda está próxima, irmãos. A vinda do Senhor está próxima. A preocupação de Jesus no final dos tempos era com aqueles que só comiam, só bebiam, só casavam-se, só se davam em casamento. O que tem de mais nisso, né? Se o principal não é Jesus, tem tudo. Viva a sua vida, entendendo que quem deu a vida para Cristo, perdeu a vida. Contraditório isso, né? Mas a palavra diz, quem me der a vida, perdeu. Mas quem me quiser vai me achar. Nós vivemos a vida de Cristo, irmãos. A igreja precisa de sensibilidade, irmãos. A gente precisa acordar. Divirta-se, mas não fique distraído. Alegre-se, mas não perca o foco. Porque Jesus Cristo está voltando. Eu ganhei esse tapa na cara porque eu percebi que eu estava distraída com algumas coisas. Nesse tempo. Isso me fez pensar muito. Não que eu não vá ficar atenta ao que está acontecendo, eu tenho meu horário de assistir jornal, só assisto jornal por um horário, tá? Porque o dia inteiro não dá, não. Tenho estudado sobre política, que a gente tem que entender desse negócio, né? Tem que votar, fazer o quê? Tenho visto entretenimento, rido, brincado, mas tenho pedido ao Espírito Santo para nesse tempo eu ser os pés, as mãos, a boca, os ouvidos dele. A igreja viva e eficaz, lavada pelo sangue do Cordeiro. A igreja que talvez ninguém veja, que não esteja na mídia, mas a igreja que o mundo hoje precisa, porque a palavra diz que desde a fundação do mundo, a humanidade geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Vamos nos revelar quando, querida? É agora, é a hora. Eu quero convidar aqui o homem mais lindo dessa igreja, que está nessa igreja.
É difícil, né, irmãos? Talvez o medo esteja te distraindo. O medo desse tempo, o medo desse vírus, o medo da economia. Talvez a insegurança esteja te distraindo. O que vai ser depois que isso passar? Será que eu vou ter meu emprego? Será que eu vou ter minha casa? Será que eu vou ter minha faculdade? Como é que vai ser? Muitas coisas podem estar fazendo o seu pensamento viajar e você se preocupar. Mas o Senhor está nos ensinando a confiar totalmente, querido. Eu quero te pedir, levante-se onde você estiver. Mesmo que você esteja em casa sozinho, com a sua família. Agora eu vou te pedir mais uma coisa. Estenda a sua mão em sinal de rendição. Se renda a esse espírito, querido. Você não diz que é dele, eu não digo que sou dele. Agora é a hora da gente provar que de verdade somos dele. A gente precisa confiar que o futuro está nas mãos dele, que ele é que tem os pensamentos sobre nós. Eu ouvi essa palavra de manhã, o pastor Ivo pregava sobre isso. Pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que ele deseja. O Senhor tem pensamento de paz sobre nós, então cabe a nós agora confiar. Não se deixe ficar distraído. Não deixe Satanás roubar a tua atenção com insegurança, com medo, com falta de fé. Levante suas mãos e vamos orar. Eu quero fazer essa oração, porque Jesus está voltando, irmãos. E nós precisamos estar preparados para esse dia. E além de estar preparados para esse dia, nós precisamos estar preparados para viver os dias que ainda vamos ficar aqui. Que eu creio que serão dias difíceis, irmãos. E agora a gente precisa andar juntos, de mão dada como igreja. Talvez hoje eu possa ajudar alguém, mas amanhã eu que vou precisar de ajuda. Hoje nós precisamos ser um corpo. E a nossa prioridade precisa ser Cristo. E caminhar como Cristo caminhou. Fazer o que Cristo fez. Então eu quero orar pedindo ao Senhor que toque nas mentes nessa noite. Toda mente conturbada, distraída, que o Senhor possa vir aliar pensamentos, Deus. Lança fora todo medo, porque a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E essa estratégia de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, as doenças da mente que vem assolando a igreja, que vem assolando a humanidade, o Senhor é Deus de cura, que cura todas as coisas. Eu peço, Senhor, nesta noite, venha nos curar, venha nos sarar, fazer de nós uma igreja saudável para cuidar daqueles que precisam, porque a igreja precisa se levantar com poder e graça para cuidar dos que precisam, Deus. Então faz os nossos pés inabalável na jornada, Deus. Nossos pés inabalável na jornada, para que a nossa fé seja firmada no mar de tua presença. Derruba toda a distração nesse tempo, Deus. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados, Jesus.